Já imaginou ser forçada a casar com um homem frio e calculista, tudo em nome da sobrevivência? Esmeralda, uma mulher simples, é arrastada para um casamento de conveniência com Heitor Zamorim, um empresário poderoso que esconde mais segredos do que ela poderia imaginar. O que ela não sabe é que esse casamento pode ser a chave para algo mais profundo, ou o fim de tudo. Curte romances? Se inscreve, deixe o like e conte de onde você é. Eu adoro saber. O som estridente de uma sirene corta o silêncio da madrugada. Esmeralda Dias desperta sobressaltada em sua cama simples, o coração disparando. Pela janela do pequeno apartamento onde mora com os pais, ela vê as luzes vermelhas e azuis da ambulância estacionada em frente ao prédio vizinho. Mas não é isso que a assombra neste momento. Suas mãos tremem enquanto segura uma carta oficial que chegou ontem à noite. O papel elegante contrasta brutalmente com a realidade modesta ao seu redor. Móveis desgastados, paredes descascadas, o cheiro persistente de umidade que nunca conseguem eliminar. A carta traz o selo dourado da família Zamorim e as palavras que mudaram sua vida para sempre ainda ecoam em sua mente. Aceita-se a proposta de casamento. A cerimônia será realizada em 15 dias. Esmeralda nunca havia conhecido Heitor Zamorim pessoalmente, mas seu nome era sussurrado com uma mistura de reverência e medo por toda a cidade. Aos 32 anos, ele controlava um império empresarial que abrangia desde construtoras até redes de hotéis, passando por investimentos que ninguém ousava questionar. Suas decisões movimentavam milhões e seus inimigos simplesmente desapareciam dos negócios. Alguns diziam que ele era justo, outros que era implacável. Todos concordavam em uma coisa: Heitor Zamorim sempre conseguia o que queria. E agora, inexplicavelmente, ele queria ela. O apartamento está em silêncio mortal. Seus pais dormem no quarto ao lado. Seu pai, Ricardo, exausto pelas noites em claro, tentando encontrar uma solução para as dívidas que se acumulam como uma avalanche. Sua mãe, Carmen, sedada pelos remédios que custam mais do que podem pagar, lutando contra uma doença que devora suas economias e sua esperança. Esmeralda se levanta e caminha até o espelho rachado do banheiro. O reflexo que a encara de volta é o de uma mulher jovem, de 24 anos, com olhos castanhos que já viram demais para sua idade. Seu cabelo escuro cai sobre os ombros de forma simples, sem os cuidados caros que outras mulheres de sua idade podem se permitir. Ela não é exatamente bonita no sentido clássico. Seus traços são delicados, mas há uma dureza em seu olhar que foi forjada pela necessidade de crescer rápido demais. Por que ela? Esta pergunta a atormenta desde que a proposta chegou, 3 semanas atrás, através de um advogado elegante que parecia completamente deslocado na sala apertada de sua casa. O homem havia explicado com uma frieza profissional que seu cliente, o Sr. Heitor Zamorim, havia expressado interesse em um casamento de conveniência. Os termos eram generosos. Todas as dívidas da família seriam quitadas. O tratamento médico de sua mãe seria integralmente custeado e ela receberia uma mesada mensal que equivalia a mais do que seu pai ganhava em um ano inteiro. Em troca, ela deveria se tornar a esposa de um homem que nunca havia visto, deixar para trás sua vida simples e entrar em um mundo onde cada movimento seria observado, cada palavra pesada, cada respiração controlada. A carta em suas mãos treme novamente. Não há como voltar atrás. Ontem à noite, quando o desespero finalmente venceu o orgulho, seu pai havia assinado o contrato. As lágrimas que ele tentou esconder não passaram despercebidas por Esmeralda. Ricardo Dias era um homem bom que havia lutado a vida inteira para prover para sua família, mas a vida o havia esmagado com uma sequência implacável de má sorte, decisões erradas e circunstâncias que estavam além de seu controle. O negócio de materiais de construção que ele havia herdado do próprio pai floresceu por anos, até que uma crise econômica e alguns contratos fraudulentos o deixaram com dívidas que se multiplicavam como uma hidra. Cada tentativa de recuperação apenas o afundava mais. E então veio a doença de Carmen, um câncer agressivo que exigia tratamentos caros e experimentais que o sistema público não oferecia.
Esmeralda havia abandonado a faculdade de pedagogia no segundo ano para trabalhar e ajudar nas despesas. Passou por diversos empregos: vendedora, recepcionista, garçonete, sempre honesta, sempre esforçada, mas nunca ganhando o suficiente para fazer uma diferença real. Ela havia chegado ao ponto de considerar trabalhos que sua moral rejeitava, quando a proposta de Heitor Zamorim apareceu como uma tábua de salvação envolvida em espinhos. O que a deixa mais inquieta não é apenas a perspectiva de se casar com um estranho, é a sensação perturbadora de que há algo mais por trás dessa proposta. Por que um homem como Heitor Zamorim, que poderia ter qualquer mulher que desejasse, escolheria alguém como ela? Mulheres ricas e sofisticadas certamente se alinhariam para uma oportunidade de se casar com ele. Por que procurar uma família falida em um bairro esquecido pela prosperidade? Suas pesquisas discretas sobre ele revelaram pouco além do que já sabia. Heitor era órfão desde os 15 anos. Havia construído sua fortuna do zero com uma determinação que beirava a obsessão. Nunca havia se casado, raramente era visto com a mesma mulher 2 vezes e sua vida pessoal era protegida com o mesmo zelo que ele dedicava aos seus negócios. Algumas fontes mencionavam uma tragédia em seu passado, algo que havia moldado sua personalidade fria e calculista, mas os detalhes eram nebulosos. O despertador marca 5h30 da manhã. Em poucas horas, ela deverá ir ao cartório para assinar os documentos preliminares. Em 15 dias, estará caminhando em direção ao altar de uma igreja que nunca pisou, vestindo um vestido que custou mais do que sua família gastava em 6 meses para se unir a um homem que pode ser tanto sua salvação quanto sua perdição. Esmeralda fecha os olhos e tenta imaginar como será. Ela tentou se preparar mentalmente para tudo, para viver em uma mansão onde cada cômodo é maior que todo o seu apartamento atual, para frequentar eventos sociais onde uma única joia vale mais que tudo que já possuiu, para dormir ao lado de um homem cujos pensamentos são um mistério impenetrável. Mas o que mais a assombra é a possibilidade de que, no fundo, ela não esteja sendo forçada a nada. Uma parte pequena e teimosa de seu coração está curiosa, até mesmo excitada com a perspectiva de mudança. Talvez isso a torne ainda mais tola do que imaginava. O som de sua mãe tossindo no quarto ao lado a traz de volta à realidade. Carmen está piorando, e os médicos foram claros. Sem o tratamento adequado, ela tem poucos meses. Esta certeza esmaga qualquer dúvida que Esmeralda possa ter. Não importa o que a espera do outro lado deste casamento. Não importa se Heitor Zamorim é um homem bom ou um monstro disfarçado. O que importa é que sua mãe terá uma chance de viver e sua família será liberta de um fardo que os estava destruindo lentamente. Ela guarda a carta na gaveta e se prepara para mais um dia de sua antiga vida. Em 2 semanas, Esmeralda Dias deixará de existir e em seu lugar nascerá a Senhora Zamorim. O que essa nova mulher se tornará, apenas o tempo dirá. 3 anos antes, a vida de Esmeralda havia tomado seu primeiro grande golpe quando ela teve que abandonar a faculdade de pedagogia. Ela ainda lembra do dia em que entregou os livros de volta à biblioteca universitária, as lágrimas embaçando sua visão enquanto passava pelos corredores onde havia sonhado construir um futuro como professora. Seus colegas de classe continuaram seus estudos, formaram-se, conseguiram empregos estáveis. Ela voltou para casa para ajudar uma família que despencava em queda livre. Ricardo Dias havia sido um homem diferente antes da crise. Esmeralda se lembra dele aos domingos, cantando enquanto preparava o churrasco no pequeno quintal que tinham na antiga casa. Uma casa própria, modesta, mas digna, que tiveram que vender para quitar parte das dívidas. Ele costumava contar histórias sobre o avô dela, que havia começado um negócio de materiais de construção com apenas uma carroça e muita determinação. O trabalho honesto sempre compensa, minha filha, ele dizia.
os olhos brilhando com um orgulho que agora parecia pertencer a outra vida. A transformação começou quando a construtora Millennium, uma das maiores da região, fez um pedido gigantesco que exigiu que Ricardo comprasse matéria-prima por quase toda sua reserva financeira. O contrato parecia perfeito. Pagamento em 30 dias, margem de lucro generosa, possibilidade de expansão. Mas quando chegou a hora do pagamento, a Millennium alegou problemas na qualidade dos materiais e se recusou a quitar a dívida. Pior ainda, eles moveram um processo por danos, exigindo uma indenização que era 3 vezes maior que o valor original do contrato. Ricardo tentou lutar na justiça, mas rapidamente descobriu que estava enfrentando uma máquina legal bem oleada. A Millennium tinha advogados caros e conexões políticas. Ele tinha apenas a verdade e um advogado sobrecarregado que atendia pelo sistema público. O processo se arrastou por meses, consumindo suas poucas economias restantes e sua saúde mental. Foi durante essa batalha legal que Carmen começou a se sentir mal. Primeiro foram apenas dores de cabeça e cansaço, sintomas que ela atribuiu ao estresse da situação financeira. Esmeralda implorou para que a mãe fosse ao médico, mas Carmen resistia. Consultas particulares eram caras e o sistema público tinha filas de espera que duravam meses. Quando finalmente conseguiram uma consulta, os exames revelaram um câncer de ovário em estágio avançado. O mundo de Esmeralda desabou completamente naquele dia. Ela se lembra de estar sentada na sala de espera do hospital, segurando a mão gelada de sua mãe, enquanto o médico explicava com uma gentileza profissional que o tratamento seria longo, caro e não oferecia garantias. Carmen havia chorado em silêncio, mais preocupada com o impacto financeiro na família do que com sua própria vida. A partir daquele momento, Esmeralda se tornou o pilar da família. Ela encontrou trabalho como recepcionista em uma clínica dentária, onde ganhava pouco, mas pelo menos tinha horários fixos que permitiam cuidar da mãe nos intervalos. As noites eram dedicadas a fazer freelances de digitação e tradução, qualquer coisa que pudesse render alguns reais extras para os remédios que Carmen precisava. Ricardo havia envelhecido 10 anos em 2. Seus cabelos escurecidos rapidamente se tornaram grisalhos. Suas costas se curvaram sob o peso da culpa e do desespero. Ele começou a aceitar trabalhos como pedreiro e ajudante de obras. O homem que um dia empregou 20 pessoas, agora vendia sua força física por diárias que mal cobriam as despesas básicas. Esmeralda via o orgulho morrer um pouco mais em seus olhos a cada dia. A situação piorou quando descobriram que os procedimentos que Carmen realmente precisava não estavam disponíveis no sistema público. Tratamentos experimentais, medicamentos importados, cirurgias com especialistas renomados, tudo isso custava uma fortuna que eles simplesmente não tinham. Esmeralda chegou ao ponto de considerar pedir empréstimos a agiotas, uma decisão que sabia que poderia destruir completamente o que restava de sua família. Foi nesse desespero que ela conheceu Valentina Zamorim. Esmeralda trabalhava como garçonete em um evento corporativo quando viu a mulher elegante observando-a com um interesse que parecia ir além da simples interação profissional. Valentina era alguns anos mais velha, vestia roupas que custavam mais que o salário anual de Esmeralda, e havia uma frieza calculista em seus olhos azuis que fazia lembrar gelo cortante. "Você tem uma postura interessante", Valentina havia comentado, quando Esmeralda serviu champanhe em sua mesa. "Diferente das outras meninas que trabalham aqui, há uma dignidade em você mesmo nesta situação." Esmeralda havia respondido com a polidez profissional que aprendera a usar como armadura, mas Valentina não desistiu. Durante toda a noite, ela continuou fazendo pequenos comentários, perguntando sobre sua vida, demonstrando um interesse que parecia genuíno, mas também vagamente predatório. No final do evento, Valentina havia deixado um cartão de visita junto com uma gorjeta absurdamente generosa. "Se algum dia precisar de uma oportunidade para mudar de vida, me procure",
Ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Tenho a impressão de que você seria perfeita para algo que tenho em mente. Na época, Esmeralda havia jogado o cartão fora, perturbada pela sensação de que estava sendo avaliada como uma mercadoria. Mas 3 meses depois, quando Carmen teve uma crise e precisou ser internada às pressas, ela se viu procurando desesperadamente por aquele pedaço de papel no lixo. O telefonema para Valentina foi uma das coisas mais difíceis que já havia feito. A voz da mulher ao telefone destilava uma satisfação mal disfarçada quando Esmeralda explicou sua situação. Eu sabia que você eventualmente me procuraria, Valentina disse. Mulheres como nós sabemos reconhecer quando chegamos ao limite de nossas opções. O encontro aconteceu em um café elegante no centro da cidade, um lugar onde Esmeralda se sentiu completamente deslocada entre clientes que pediam bebidas que custavam mais que sua comida de uma semana inteira. Valentina chegou pontualmente, impecável como sempre, e foi direto ao assunto. Meu irmão precisa de uma esposa, ela disse sem preâmbulos, mexendo delicadamente o açúcar em seu café. Não por amor, obviamente, por necessidade. Há certas vantagens fiscais e legais em estar casado, especialmente para alguém na posição dele. Além disso, nossa família tem certas expectativas sociais que ele tem ignorado por tempo demais. Esmeralda havia ficado chocada com a proposta. Um casamento arranjado parecia algo saído de um século passado, não algo que aconteceria em pleno século XXI. Mas Valentina continuou, explicando os termos com a precisão de um contrato comercial. Heitor não é um homem fácil, ela admitiu. Ele tem suas peculiaridades, seus métodos, mas ele é justo e honra seus acordos. Se você aceitar se tornar sua esposa, sua família nunca mais terá problemas financeiros. Sua mãe receberá o melhor tratamento disponível. Seus pais viverão confortavelmente pelo resto de suas vidas. E você terá acesso a um mundo de possibilidades que nunca imaginou. E o que ele espera de mim em troca? Esmeralda havia perguntado, sua voz quase um sussurro. Que seja uma esposa adequada, que o acompanhe em eventos sociais, que mantenha as aparências, que não cause escândalos. Heitor valoriza discreto e elegância acima de tudo. Ele não espera amor, mas espera lealdade e respeito. Esmeralda havia pedido tempo para pensar, mas ambas sabiam qual seria a resposta. Quando uma pessoa está se afogando, não questiona a qualidade da corda que lhe é oferecida. Agora, olhando para trás, ela se pergunta se Valentina havia orquestrado todo aquele encontro desde o início. Se ela havia sido observada e selecionada como uma candidata adequada muito antes daquela noite no evento corporativo. A ideia de ter sido caçada como uma presa a perturba, mas também desperta algo parecido com administração, pela estratégia meticulosa da família Zamorim. Em poucas horas, ela conhecerá pessoalmente o homem que será seu marido. O homem que comprará sua liberdade em troca de sua companhia. E pela primeira vez, desde que essa jornada começou, Esmeralda se pergunta qual dos dois está fazendo o melhor negócio. O escritório de Heitor Zamorim ocupa o último andar de um arranha-céu que domina o horizonte da cidade. Esmeralda havia imaginado como seria este momento centenas de vezes durante as últimas semanas, mas nada poderia tê-la preparado para a realidade de estar ali, suas mãos suando levemente enquanto o elevador sobe pelos 40 andares que a separam de seu futuro marido. A secretária que a acompanha é uma mulher de meia idade, impecavelmente vestida, que trata Esmeralda com uma cortesia profissional que não revela nada sobre seus pensamentos. O senhor Zamorim está terminando uma ligação internacional. Ela explica, enquanto as portas do elevador se abrem para um corredor elegante, decorado com obras de arte que Esmeralda reconhece vagamente como sendo de artistas famosos. Ele a receberá em alguns minutos. A sala de espera é mais luxuosa que qualquer lugar onde Esmeralda já esteve. As poltronas de couro italiano parecem caras demais para sentar, e ela opta por ficar de pé, observando através das janelas panorâmicas a cidade que se estende infinitamente abaixo.
De lá de cima, seus problemas parecem minúsculos, e ela se pergunta se é assim que Heitor Zamorim vê o mundo, de uma altura que torna tudo mais pequeno e controlável. Senhorita Dias, a voz grave e controlada faz com que ela se vire bruscamente. Heitor Zamorim está parado na porta de seu escritório, e a primeira coisa que a atinge é como ele é diferente do que imaginava. Ela esperava alguém mais velho, talvez com a aparência endurecida de um homem que havia lutado para chegar onde estava. Em vez disso, ela se depara com um homem de 32 anos que poderia facilmente estar na capa de uma revista de negócios. Ele é alto, provavelmente cerca de 1,85 m, com ombros largos, que preenchem perfeitamente o terno escuro sob medida. Seus cabelos são negros e perfeitamente penteados, com algumas mechas grisalhas prematuras nas têmporas que apenas acrescentam distinção ao seu rosto. Mas são seus olhos que mais a impressionam, um verde intenso que parece capaz de ver através de qualquer fachada, analisando e calculando com uma frieza que é ao mesmo tempo fascinante e intimidante. Senhor Zamorim, ela responde tentando manter a voz firme. Ela praticou esta conversa mental inúmeras vezes, mas agora se sente como se tivesse esquecido todas as palavras que conhece. Por favor, entre. Ele se afasta para deixá-la passar, e Esmeralda percebe que ele não sorri. Não há hostilidade em sua expressão, mas também não há caloroso humano. É como se ela fosse um item em sua agenda, importante, mas não necessariamente pessoal. O escritório de Heitor é uma extensão de sua personalidade, elegante, funcional e intimidante. Uma mesa de mogno maciço domina o centro da sala, flanqueada por estantes cheias de livros que parecem realmente lidos, não apenas decorativos. Quadros abstratos adornam as paredes e há uma área de estar com sofás de couro que provavelmente custam mais que o carro usado que seu pai vendeu no ano passado. Gostaria de algo para beber? Café, água? Talvez algo mais forte? Sua voz mantém o mesmo tom controlado, como se estivesse oferecendo bebidas a um cliente em uma reunião de negócios. Água, por favor, Esmeralda responde, principalmente porque sua garganta está seca com os nervos. Heitor aperta um botão em sua mesa e faz o pedido para sua secretária, seus movimentos econômicos e precisos. Ele se senta atrás de sua mesa, mas não a convida a se sentar imediatamente. Em vez disso, a observa por um momento que parece durar uma eternidade. Esmeralda se força a manter contato visual, recusando-se a demonstrar a intimidação que sente. Há algo no olhar dele que sugere que está fazendo algum tipo de avaliação, como se estivesse confirmando algo que já sabia. Você é mais nova do que eu esperava, ele finalmente comenta, gesticulando para que ela se sente na cadeira em frente à sua mesa. E mais bonita do que as fotos sugeriam. Esmeralda sente um rubor subir por seu pescoço. Que fotos! Um dos cantos da boca de Heitor se ergue em algo que pode ser chamado de sorriso, mas há pouco humor nele. Você não achou que eu faria uma proposta como esta sem uma investigação adequada, achou? Eu sei sobre sua família, suas circunstâncias, seu histórico educacional e profissional. Sei que você abandonou a faculdade para ajudar sua família, que trabalhou em diversos empregos para pagar o tratamento de sua mãe e que nunca se envolveu em nada questionável apesar das dificuldades. A revelação de que foi investigada deveria fazê-la se sentir violada, mas em vez disso, Esmeralda se surpreende ao sentir uma estranha sensação de alívio. Pelo menos ele sabe no que está se metendo. E o que mais você sabe sobre mim? Ela pergunta, tentando manter sua voz neutra. Sei que você é inteligente, determinada e tem um senso de honra que é raro hoje em dia. Também sei que está aqui não por ganância, mas por amor à sua família. Essas são qualidades que admiro e que tornam você adequada para o que preciso. A secretária entra com a água e Esmeralda agradece, usando o momento para processar o que acabou de ouvir. Há algo na maneira como Heitor fala sobre ela que é ao mesmo tempo lisonjeiro e perturbador, como se ela fosse um produto que passou na inspeção de qualidade. Posso fazer algumas perguntas? Ela pergunta após beber um gole de água.
Claro, imagino que tenha muitas. Porque eu, com todo o respeito, você poderia se casar com qualquer mulher que escolhesse. Por que procurar alguém em minha situação? Heitor se inclina para trás em sua cadeira, os dedos entrelaçados sobre o peito. Por um momento algo cruza seu rosto, uma sombra de emoção que desaparece tão rapidamente que ela quase pensa ter imaginado. Mulheres em minha posição social geralmente têm agendas próprias, ele explica. Elas querem meu dinheiro, minha influência, ou ambos. Elas vêm com famílias complicadas, expectativas sociais e dramas que eu não tenho paciência para lidar. Você, por outro lado, tem motivações claras e honestas. Não há jogos, não há falsidade. É uma transação limpa. Uma transação. Esmeralda repete, testando as palavras. É assim que você vê o casamento? É assim que eu vejo este casamento. Ele corrige. Não vou insultá-la fingindo que isso é algo que não é. Você precisa de recursos financeiros. Eu preciso de uma esposa adequada para certas situações sociais e profissionais. É um acordo mutuamente benéfico. Há uma honestidade brutal em suas palavras que Esmeralda encontra tanto refrescante quanto assustadora. Pelo menos ele não está tentando romantizar a situação ou fazer promessas vazias sobre sentimentos que não existem. E depois do casamento, como seria nossa convivência? Você morará em minha casa, é claro. Terá seu próprio quarto e banheiro, além de acesso a todas as áreas comuns. Esperarei que me acompanhe em eventos sociais importantes, jantares de negócios, galas de caridade, ocasiões onde a presença de uma esposa é esperada. Além disso, você será livre para perseguir seus próprios interesses, desde que sejam apropriados para alguém em sua nova posição. Meus próprios interesses? Talvez queira terminar sua educação. Tenho conexões em várias universidades. Ou talvez prefira se envolver em trabalho filantrópico. Muitas esposas de empresários encontram realização nessa área. Ele pausa, observando sua reação. O importante é que você entenda que não será uma prisioneira. Será uma parceira em um acordo de negócios que beneficia ambos os lados. Esmeralda sente uma mistura de emoções conflitantes. Há alívio em saber que ele não espera que ela seja uma esposa tradicional e submissa, mas também há uma pontada de algo que pode ser desapontamento ao ouvir sua futura vida, descrita em termos tão clínicos. E se eu quiser sair? Se decidir que isso não está funcionando? Os olhos de Heitor se estreitam ligeiramente, e pela primeira vez desde que ela entrou na sala, Esmeralda vê um flash da frieza pela qual ele é conhecido nos negócios. Os termos do contrato são claros. Se você romper o acordo nos primeiros 5 anos, sem uma causa justa, sua família será responsável por devolver todos os valores investidos em seu tratamento médico e quitação de dívidas. Além disso, há cláusulas de não competição e não divulgação que a impediriam de falar sobre nossos assuntos privados. A ameaça implícita é clara, mas Esmeralda também percebe que ele disse sem uma causa justa. Há escape se necessário, mas não será fácil nem barato. E você? Ela pergunta, surpreendendo a si mesma com sua audácia. Você também está preso por 5 anos? Desta vez, o sorriso de Heitor parece mais genuíno. Touché. Sim, os termos se aplicam igualmente a mim. Se eu romper o acordo sem causa justa, você receberá uma compensação substancial, além de manter todos os benefícios já concedidos à sua família. Eles ficam em silêncio por um momento, se avaliando mutuamente. Esmeralda se dá conta de que esta pode ser a conversa mais honesta sobre casamento que ela já teve. Ironicamente, porque não há amor envolvido. Posso ver sua mãe amanhã? Heitor pergunta, mudando de assunto. Gostaria de conhecer a mulher que criou alguém com sua integridade. A pergunta a pega desprevenida e Esmeralda sente lágrimas picar em seus olhos. Ela está muito fraca agora. O tratamento, eu sei, já providenciei para que ela seja transferida para o Hospital São Rafael amanhã. Dr. Augusto Mendes, um dos melhores oncologistas do país, assumirá seu caso. Esmeralda o encara, chocada. Você já... Mas nós nem assinamos nada ainda. Considere um gesto de boa fé. Independentemente do que você decidir, sua mãe receberá o tratamento que precisa.
É neste momento que Esmeralda compreende realmente com quem está lidando. Heitor Zamorim não é apenas um empresário rico. Ele é alguém que move peças no tabuleiro da vida das pessoas com uma facilidade que é tanto admirável quanto aterrorizante. E agora ela está prestes a se tornar uma dessas peças. Mas quando olha nos olhos verdes dele, vê algo que não esperava encontrar. Uma solidão profunda que ecoa a sua própria. Talvez este casamento não seja apenas uma transação comercial para ele. Talvez seja também uma forma de não estar mais sozinho no topo de sua torre de vidro e aço. Quando será a cerimônia? Ela pergunta, e ambos sabem que essa é sua resposta. Em 10 dias. Ele responde, será algo pequeno, apenas familiares próximos e algumas testemunhas necessárias. Nada extravagante. Esmeralda acena, sentindo como se estivesse assinando sua própria sentença de morte ou carta de liberdade. Ela ainda não tem certeza de qual das duas. Enquanto se prepara para sair, Heitor se levanta e caminha ao redor da mesa para ficar mais próximo dela. Pela primeira vez, ela consegue sentir seu perfume sutil e caro e percebe que ele é alguns centímetros mais alto do que parecia quando estava sentado. Esmeralda, ele diz seu nome pela primeira vez, e há algo na maneira como ele o pronuncia que faz com que ela sinta um arrepio na espinha. Espero que possamos fazer isso funcionar para ambos. Maquil, ela estende a mão para um aperto formal. Mas Heitor a surpreende ao segurar sua mão por um momento mais longo do que o necessário. Seus dedos são quentes e firmes, e há uma intensidade em seu toque que faz com que ela se pergunte se há mais camadas neste homem do que ele permite que as pessoas vejam. Até o casamento, ela diz, tentando manter sua voz firme. Até o casamento. Ele ecoa, e quando ela sai de seu escritório, Esmeralda tem a sensação perturbadora de que acabou de fazer um acordo com o diabo, ou talvez com o anjo que vai salvá-la. Só o tempo dirá qual dos dois está certo. O casamento acontece em uma manhã fria de sábado, na Igreja São Francisco, uma construção histórica que a família Zamorim frequenta há gerações. Esmeralda caminha pelo corredor com um vestido de noiva que custou mais que tudo que sua família já possuiu. Mas ela se sente como uma atriz representando um papel para o qual não fez audição. Apenas 20 pessoas estão presentes. Os pais de Esmeralda, alguns primos distantes de Heitor, Valentina com um sorriso satisfeito que não chega aos olhos, e algumas figuras importantes dos negócios que Heitor considerou necessário convidar. A cerimônia é breve e formal, sem a emoção que deveria acompanhar a união de duas pessoas apaixonadas. Quando o padre pergunta se ela aceita Heitor como esposo, Esmeralda olha nos olhos verdes dele e vê a mesma determinação fria que viu em seu escritório. Sim, aceito, ela responde, e sua voz ecoa na igreja quase vazia, como um eco de suas próprias dúvidas. O beijo que sela a união é casto e rápido, mais um cumprimento de protocolo do que um gesto de carinho. Mas quando os lábios de Heitor tocam os seus, Esmeralda sente uma eletricidade inesperada que a faz questionar se ela entende completamente o que acabou de acontecer. A lua de mel é uma farsa. Eles passam 3 dias em um resort de luxo na costa, ocupando uma suíte com 2 quartos separados. Durante o dia, mantém as aparências para os outros hóspedes. Heitor é atencioso sem ser carinhoso. Esmeralda é graciosamente adequada sem ser efusiva. À noite, cada um se retira para seu próprio espaço, como executivos compartilhando uma acomodação corporativa. É durante esses 3 dias que Esmeralda começa a entender a complexidade do homem com quem se casou. Heitor acorda antes do nascer do sol e passa 1 hora correndo na praia, seus movimentos disciplinados e metódicos como tudo mais em sua vida. Ele lê jornais financeiros internacionais enquanto toma o café da manhã, mas ela o pega várias vezes, observando-a quando pensa que ela não está notando. Há momentos de quase intimidade que a pegam desprevenida. Quando ela menciona casualmente que sempre quis visitar a Europa, ele imediatamente começa a planejar uma viagem, sua empolgação controlada, mas genuína. Quando ela admite que não sabe nadar, ele se oferece para ensinar-lhe, e por alguns minutos na piscina do resort, com suas mãos firmes, guiando seus movimentos na água,
Ela esquece que isso é apenas um acordo comercial, mas a realidade se impõe brutalmente quando eles retornam à cidade. A mansão dos Amorim é ainda mais impressionante do que Esmeralda imaginava. Localizada em um bairro exclusivo onde cada casa parece um pequeno palácio, a propriedade de Heitor ocupa quase um quarteirão inteiro. O portão eletrônico se abre para revelar jardins perfeitamente manicurados, uma fonte central que parece ter saído de um filme europeu, e uma casa de 3 andares que combina arquitetura clássica com toques contemporâneos. Bem-vinda ao seu novo lar, Heitor diz enquanto o motorista carrega as bagagens. Há uma formalidade em sua voz que não estava presente durante os dias no resort, como se ele tivesse colocado novamente sua máscara profissional. O interior da casa é um museu de bom gosto e riqueza discreta. Mármore italiano, tapetes persas autênticos, obras de arte que Esmeralda reconhece de livros sobre história da arte. Cada cômodo é perfeitamente decorado e intimidantemente impecável. Ela tem medo de tocar em qualquer coisa. Suas bagagens foram colocadas no quarto principal, Heitor informa, e há algo em seu tom que a faz olhar para ele com surpresa. Eu pensei que teríamos quartos separados. Teríamos, se fosse apenas uma questão prática. Mas os funcionários falam, e os funcionários têm famílias que falam. Para manter as aparências, precisamos compartilhar um quarto, pelo menos oficialmente. Ele pausa, observando sua expressão. Há um sofá confortável que posso usar quando necessário. O quarto principal é maior que todo o apartamento onde Esmeralda cresceu. Uma cama king size domina o centro, flanqueada por mesas de cabeceira que provavelmente custaram mais que o salário anual de seu pai. Há um closet que poderia abrigar uma família pequena e um banheiro com uma banheira de mármore que parece ter sido esculpida por artistas renascentistas. Suas poucas roupas parecem perdidas no closet imenso, como flores silvestres em um jardim formal. Heitor havia providenciado um guarda-roupa completo para ela. Vestidos, sapatos, joias, tudo escolhido por um personal shopper que claramente conhecia seu trabalho. Mas quando Esmeralda vê as etiquetas com preços que custam mais que anos de trabalho, ela se sente como uma boneca sendo vestida para um espetáculo. Os primeiros dias são uma dança delicada de cortesia e distância. Heitor sai cedo para o escritório e volta tarde, sempre impecavelmente vestido, sempre controlado. Ele pergunta sobre seu dia com educação genuína, mas distante, como um anfitrião cortês, verificando o conforto de um hóspede de longa duração. Esmeralda passa seus dias explorando a casa, conhecendo os funcionários, uma governanta eficiente chamada Dona Rita, um jardineiro discreto chamado Sr. Joaquim, uma cozinheira talentosa chamada Maria, que insiste em preparar pratos que uma moça tão magra precisa comer para ganhar força. Todos a tratam com respeito, mas ela percebe a curiosidade mal disfarçada em seus olhos. Eles sabem que este não é um casamento comum. A primeira crise acontece 2 semanas após o casamento, durante um jantar de negócios que Heitor organiza em casa. Esmeralda passou o dia inteiro se preparando, escolhendo um vestido apropriado, ensaiando conversas educadas sobre tópicos que imagina serem adequados para a esposa de um empresário bem-sucedido. Os convidados são casais de meia idade, homens importantes com esposas que parecem ter saído das páginas de revistas de socialite. Esmeralda imediatamente se sente como uma impostora entre mulheres que nasceram naquele mundo de privilégio e sofisticação. A noite começa bem. Esmeralda consegue manter conversas superficiais sobre arte, viagens e eventos sociais, usando o conhecimento que adquiriu em anos de leitura para compensar a falta de experiência prática. Heitor a observa discretamente durante toda a noite, e ela pensa ver aprovação em seus olhos. Mas então, Mônica Silveira, esposa de um dos principais sócios de Heitor, faz uma pergunta que muda tudo. Esmeralda, querida, onde você estudou? Sua família é de onde? Perdoe minha curiosidade, mas você tem um ar tão autêntico, tão diferente das meninas que geralmente vemos por aqui. O silêncio que se segue é quase físico.
Esmeralda sente todos os olhos na mesa se voltarem para ela e subitamente se dá conta de que esta pergunta era inevitável. Ela não pode mentir, seria facilmente descoberta. Mas a verdade a marcará permanentemente como uma outsider neste mundo. Eu cresci no bairro São José. Ela responde com a dignidade que consegue reunir. Meu pai tinha um pequeno comércio de materiais de construção e eu estudei em escolas públicas. O desconforto é palpável. Mônica troca olhares significativos com as outras mulheres e Esmeralda pode praticamente ouvir suas mentes trabalhando, catalogando-a como uma arrivista, uma caçadora de fortunas que conseguiu seduzir um homem rico. Como interessante! Mônica continua, sua voz destilando uma doçura venenosa. E como vocês se conheceram? Deve ter sido uma história romântica para conquistar nosso Heitor, que sempre foi tão seletivo. Esmeralda sente o peso do silêncio. Heitor não disse uma palavra para ajudá-la. Apenas observa a situação se desenrolar com sua expressão neutra característica. Ela percebe que esta é uma espécie de teste, não apenas para ela, mas para ele também. Como ele reagirá quando sua esposa for publicamente constrangida? Nos conhecemos através de circunstâncias profissionais, Esmeralda responde, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Às vezes, as melhores conexões acontecem quando menos esperamos. Ah, que romântico! Uma das outras mulheres comenta, e há risadas discretas ao redor da mesa que fazem o sangue de Esmeralda ferver. É então que Heitor finalmente fala, sua voz cortando o ar como uma lâmina afiada. Esmeralda tem qualidades que eu valorizo acima de pedigree social ou educação privilegiada. Ele diz, seus olhos verdes fixos em Mônica, com uma intensidade que faz a mulher recuar ligeiramente. Ela tem integridade, coragem e a força de caráter que só vem de enfrentar adversidades reais. São qualidades raras em nosso círculo social. Você não acha, Mônica? O tom de Heitor é educado, mas há uma ameaça sutil por baixo, que todos na mesa reconhecem. Mônica murmura algo sobre claro, claro, e rapidamente muda de assunto, mas o dano já está feito. O resto da noite passa em uma névoa de constrangimento controlado. Esmeralda sorri, participa das conversas, representa seu papel, mas por dentro está mortificada. Ela não pertence a este mundo, e todos sabem disso. Quando os convidados finalmente partem, Esmeralda sobe diretamente para o quarto, sem olhar para Heitor. Ela se senta na beira da cama gigantesca, ainda vestindo o vestido caro, que agora parece um disfarce mal ajustado, e permite que as lágrimas que conteve toda a noite finalmente caiam. Heitor entra no quarto alguns minutos depois, afrouxando a gravata com movimentos mecânicos. Você se saiu bem, ele comenta, como se estivesse avaliando o desempenho de um funcionário. Me saí bem? Esmeralda se vira para encará-lo, suas emoções finalmente transbordando. Eu fui humilhada naquela mesa. Elas me trataram como uma intrusa, como se eu fosse uma prostituta cara que você comprou para impressionar seus amigos. Você está exagerando. Estou. Você ficou sentado ali em silêncio enquanto elas me dissecavam como um espécime interessante. E quando finalmente decidiu falar, foi como se estivesse defendendo um investimento, não sua esposa. Heitor para de se despir e a olha com uma expressão que ela não consegue interpretar. Você é minha esposa apenas no papel, Esmeralda. Não fingia que isso fosse algo mais do que é. As palavras dele a atingem como um tapa físico. Por um momento ela fica sem fala, processando a crueldade casual de sua declaração. Você tem razão, ela finalmente diz, sua voz perigosamente calma. Este é apenas um acordo comercial. Perdoe-me por esquecer meu lugar. Ela se levanta e se dirige ao closet para pegar suas coisas. Onde você está indo? Heitor pergunta. Para um dos quartos de hóspedes. Já que somos apenas parceiros comerciais, não há necessidade de manter as aparências em particular. Esmeralda, espere. Mas ela já saiu do quarto, carregando algumas roupas e sua dignidade ferida. Ela passa a noite em um quarto de hóspedes que é maior e mais luxuoso que qualquer lugar onde já dormiu, mas nunca se sentiu tão sozinha em sua vida. Nos dias que se seguem, eles estabelecem uma rotina fria de cortesia profissional. Bom dia, boa noite,
perguntas educadas sobre planos para o dia. Heitor não tenta explicar ou se desculpar por suas palavras naquela noite, e Esmeralda não pergunta. Eles são como executivos compartilhando um escritório, educados, mas distantes. Mas à noite, quando ela está sozinha em seu quarto de hóspedes, Esmeralda se pergunta se cometeu um erro terrível. Não em aceitar o casamento. Sua mãe está respondendo maravilhosamente ao tratamento. Seus pais estão vivendo confortavelmente pela primeira vez em anos. Seu erro foi começar a imaginar que poderia ser algo mais que uma transação comercial. Ela havia começado a sentir algo por Heitor, uma atração que ia além de sua aparência física, uma curiosidade sobre o homem por trás da máscara fria. Havia momentos durante a lua de mel quando ela pensou ter visto flashes de vulnerabilidade, de solidão que ecoava a sua própria, mas talvez tenha sido apenas projeção de seus próprios desejos. A verdade dolorosa é que Esmeralda está começando a se apaixonar por seu marido de papel, e isso não fazia parte do acordo. Pior ainda, ela está começando a suspeitar que nunca será correspondida e que passará o resto de sua vida desejando algo que nunca poderá ter. Uma semana após o jantar desastroso, ela recebe uma visita inesperada. Valentina aparece durante a tarde, elegante como sempre, com um sorriso que promete problemas. Como está se adaptando à vida de casada? Valentina pergunta, acomodando-se graciosamente no sofá da sala de estar. Muito bem, obrigada. Esmeralda responde, mantendo sua voz neutra. Ouvi falar sobre o jantar da semana passada. Mônica Silveira pode ser uma bruxa, mas ela tem influência. Você precisa aprender a lidar com mulheres como ela se quiser sobreviver neste mundo. Eu posso cuidar de mim mesma. Pode? Porque, pelo que ouvi, você saiu daquela mesa parecendo uma menina assustada que descobriu que os adultos podem ser cruéis. Valentina inclina a cabeça, observando Esmeralda como um cientista estudando uma cobaia. Você pensou que seria diferente, não foi? Pensou que meu irmão se apaixonaria por você, que isso se tornaria um conto de fadas? Esmeralda mantém sua expressão neutra, mas Valentina é perspicaz demais para ser enganada. Ah, eu estava certa. Você está se apaixonando por ele. Há uma satisfação maliciosa em sua voz. Que coisa mais patética e previsível. Se você veio aqui para me insultar, vim aqui para lhe dar um conselho, querida. Heitor não é capaz de amor, não do tipo que você está imaginando. Ele é como nosso pai era. Eficiente, controlado, capaz de afeição em termos práticos, mas não de paixão. Se você ficar esperando por algo que ele não pode dar, você vai se destruir. Por que está me dizendo isso? Porque eu gosto de você, Esmeralda. Você tem coragem, e isso é raro, mas também tem uma ingenuidade que pode ser perigosa neste mundo. Meu irmão vai tratá-la bem enquanto você seguir as regras. Mas se você começar a fazer exigências emocionais que ele não pode atender, ele se tornará frio de maneiras que você nem imagina. Valentina se levanta para sair, mas para na porta. Uma última coisa. Se você algum dia decidir que este arranjo não é mais tolerável, me procure. Talvez possamos encontrar uma solução que beneficie todos os envolvidos. Depois que ela sai, Esmeralda fica sozinha com seus pensamentos e com a certeza crescente de que se meteu em algo muito mais complicado do que imaginava. Ela não é apenas a esposa de Heitor Zamorim. Ela é uma peça em um jogo que não entende completamente, jogado por pessoas que veem emoções humanas como fraquezas a serem exploradas. Naquela noite, quando Heitor chega em casa, ela está na biblioteca, lendo um livro sobre história da arte que encontrou em suas estantes. Ele para na porta, observando-a por um momento. Posso entrar? Ela acena sem levantar os olhos do livro. Heitor se aproxima e se senta na poltrona em frente à sua, e por alguns minutos eles ficam em silêncio. Sua irmã esteve aqui hoje, Esmeralda finalmente comenta. E o que Valentina queria? Me dar conselhos sobre como sobreviver em seu mundo. Ela finalmente levanta os olhos para encará-lo. Ela me disse que você não é capaz de amor. Algo cruza o rosto de Heitor. Surpresa, talvez, ou dor. E você acredita nela?
Eu não sei o que acreditar. Eu não te conheço bem o suficiente para julgar. Eles se olham por um longo momento e Esmeralda sente como se estivessem se avaliando mutuamente, tentando decifrar segredos que nenhum dos dois está pronto para revelar. Talvez seja melhor assim, Heitor finalmente diz, se levantando. Expectativas podem ser perigosas. Depois que ele sai, Esmeralda fecha o livro e olha pela janela para os jardins perfeitamente manicurados, que agora são tecnicamente seus. Ela está começando a entender que a riqueza não compra felicidade, apenas uma versão mais sofisticada de solidão. E pela primeira vez, desde que aceitou esta proposta, ela se pergunta se fez a escolha certa ou se apenas trocou uma prisão por outra, mais dourada, mas igualmente restritiva. 3 meses se passaram desde o casamento e Esmeralda havia encontrado uma rotina em sua nova vida. Ela começou a frequentar aulas de arte e francês, passou a se envolver com trabalho voluntário em um orfanato local e desenvolveu uma relação cordial, mas distante com Heitor. Eles eram como roommates educados, compartilhando uma casa elegante, corteses, respeitosos, mas sem real intimidade. Foi durante uma manhã de terça-feira, enquanto Esmeralda trabalhava no jardim com o senhor Joaquim, uma atividade que descobriu a acalmava, que sua vida tomou um rumo completamente inesperado. Senhoras Amorim, Dona Rita a chamou da porta dos fundos, sua voz carregada de urgência. Há uma mulher na porta principal pedindo para vê-la. Diz que é urgente e que tem informações sobre seu marido. Esmeralda tirou as luvas sujas de terra, o coração acelerando com uma ansiedade que não conseguia explicar. Visitantes inesperados sempre a deixavam nervosa. Neste mundo, raramente traziam boas notícias. A mulher esperando na sala de visitas era bem vestida, mas claramente agitada. Aparentava cerca de 40 anos, com cabelos loiros cuidadosamente arrumados e olhos azuis que revelavam uma mistura de determinação e desespero. Senhoras Amorim, sou Helena Carvalho. A mulher se levantou quando Esmeralda entrou. Perdoe-me por aparecer sem avisar, mas eu preciso falar com você sobre seu marido. O que sobre ele? Esmeralda perguntou, gesticulando para que a mulher se sentasse novamente. Helena hesitou por um momento, como se estivesse reunindo coragem. Primeiro, deixe-me explicar quem eu sou. Eu fui noiva de Heitor, há 12 anos. Esmeralda sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Heitor nunca havia mencionado um noivado anterior. Na verdade, ele sempre deu a impressão de que nunca havia se envolvido seriamente com ninguém antes dela. Noiva, ela repetiu, tentando manter sua voz firme. Por 2 anos, éramos muito jovens. Eu tinha 22, ele 24. Estávamos loucamente apaixonados. Ou pelo menos eu pensava que estávamos. Helena pausou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Mas então meu pai perdeu tudo. Sua empresa faliu devido a um escândalo financeiro e nossa família perdeu posição social, dinheiro, tudo. Esmeralda começou a sentir um desconforto crescente em seu estômago. E o que aconteceu? Heitor rompeu o noivado, disse que não podia se associar a um escândalo que seria prejudicial aos seus negócios. Ele me ofereceu dinheiro, uma compensação, ele chamou, como se nosso amor fosse uma transação comercial que podia ser dissolvida com um pagamento. As palavras de Helena ecoaram na mente de Esmeralda como sinos funerários. A frieza que ela havia experimentado em Heitor, sua maneira de ver relacionamentos como transações, agora tudo fazia um sentido terrível. Por que você está me contando isso? Esmeralda perguntou, embora parte dela já soubesse a resposta. Porque eu ainda o amo, Helena admitiu, lágrimas correndo por suas bochechas. Nunca parei. Me casei com outro homem, tive filhos. Tentei construir uma vida, mas nunca consegui esquecer Heitor. E quando soube que ele havia se casado, quando soube sobre você... Você quer que eu saia do caminho, Esmeralda terminou por ela. Você não o conhece como eu conheço. Não sabe do que ele é capaz quando quer algo. Ele a escolheu porque você estava vulnerável, desesperada. É o padrão dele, encontrar pessoas em situações precárias e usar isso para conseguir o que quer. Esmeralda se levantou abruptamente, andando até a janela para esconder sua expressão.
As palavras de Helena confirmavam seus piores medos sobre Heitor, mas também despertavam uma fúria que ela não esperava sentir. Se ele ainda a ama, por que se casou comigo? Porque ele me odeia agora, Helena disse com amargura. Quando meu pai morreu ano passado, eu tentei procurá-lo. Queria explicar o que realmente aconteceu há 12 anos, porque minha família perdeu tudo, mas ele se recusou a me ver. 2 semanas depois, soube de seu casamento com você. Esmeralda se virou para encará-la. O que você quer dizer com o que realmente aconteceu? Helena hesitou, como se estivesse revelando um segredo que guardava há anos. Meu pai não perdeu tudo por má gestão ou má sorte. Ele foi sabotado. Alguém espalhou rumores sobre irregularidades em seus contratos, alguém influenciou clientes importantes a cancelarem pedidos, alguém garantiu que os bancos se recusassem a refinanciar suas dívidas. Você está sugerindo que Heitor... Eu não estou sugerindo nada. Estou dizendo. Heitor destruiu meu pai porque queria me testar. Ele queria ver se eu o escolheria mesmo se minha família perdesse tudo. Quando eu hesitei, quando disse que precisava apoiar meus pais durante a crise, ele terminou tudo. Depois descobri que ele havia orquestrado toda a situação. Esmeralda sentiu náusea. Se Helena estava falando a verdade, então o homem com quem ela se casou era ainda mais frio e calculista do que imaginara. Mas algo não se encaixava. Se isso é verdade, você tem provas? Helena abriu sua bolsa e retirou uma pasta de documentos. Levei anos para reunir tudo isso. Registros de transações, e-mails, testemunhos de pessoas que trabalhavam para ele na época. Heitor foi muito cuidadoso, mas não perfeito. Esmeralda pegou a pasta com mãos trêmulas, mas não a abriu imediatamente. Por que você está me mostrando isso? O que você espera que eu faça? Deixe-o, antes que ele a destrua como destruiu minha família. E quando você sair, talvez eu possa ajudá-lo a lembrar do homem que ele era antes de se tornar este monstro frio. Depois que Helena partiu, Esmeralda ficou sozinha na sala de visitas, a pasta de documentos em suas mãos parecendo pesar toneladas. Parte dela queria queimar tudo sem ler, fingir que esta conversa nunca aconteceu. Mas outra parte, a parte que sempre valorizou a verdade acima do conforto, sabia que precisava saber a verdade sobre o homem que havia se tornado seu marido. Ela subiu para o quarto que agora ocupava permanentemente e espalhou os documentos sobre a cama. Durante as próximas 3 horas, ela mergulhou em um mundo de manipulação empresarial e destruição calculada que a deixou física e emocionalmente exausta. As provas eram circunstanciais, mas convincentes. E-mails entre Heitor e associados discutindo pressão estratégica sobre competidores. Registros de transações que mostravam pagamentos suspeitos para pessoas que depois espalharam rumores sobre a empresa do pai de Helena. Uma rede complexa de sabotagem que parecia ter uma assinatura. A mesma metodologia que Heitor usava para eliminar obstáculos em seus negócios legítimos. Mas foi o último documento que realmente a abalou. Uma carta manuscrita de Heitor para Helena, datada de apenas 1 semana antes do rompimento do noivado. Minha querida Helena, sei que estes têm sido tempos difíceis para sua família, e quero que saiba que sempre estarei ao seu lado. O amor verdadeiro não é afetado por circunstâncias materiais. Quando nos casarmos, construiremos algo novo juntos, independentemente do que aconteça com os negócios de seu pai. Você é mais importante para mim que qualquer consideração prática. Com todo o meu amor, Heitor. A carta revelava um lado de Heitor que Esmeralda nunca havia visto. Vulnerável, apaixonado, capaz de colocar emoção acima de lógica. Mas também tornava sua traição posterior ainda mais cruel. Ele havia prometido lealdade e depois destruído deliberadamente a mulher que amava, quando ela falhou no teste que ele secretamente havia criado. Esmeralda se sentou na beira da cama, a carta tremendo em suas mãos. Se Helena estava certa, então seu casamento não era apenas uma transação comercial. Era a vingança de um homem ferido que havia decidido que se não podia ter o amor que queria, então usaria uma substituta para preencher o vazio. Mas havia algo mais perturbador nos documentos. Padrões de comportamento que sugeriam que Heitor havia feito isso antes.
Outras famílias que haviam enfrentado ruína misteriosa depois de cruzarem seu caminho. Outras pessoas que haviam sido testadas e falhado, pagando um preço desproporcional por sua traição. Quando ouviu o carro de Heitor na entrada, às 6:30 da tarde, como sempre, Esmeralda rapidamente guardou os documentos. Ela não estava pronta para confrontá-lo, não até que soubesse exatamente o que queria fazer com essas informações. Durante o jantar, ela observou seu marido com novos olhos. Heitor estava particularmente taciturno, respondendo às suas tentativas de conversa com monossílabos educados. Ela se perguntou se ele suspeitava de algo, se sua rede de informações havia lhe dito sobre a visita de Helena. "Você está quieta hoje", ele comentou, servindo-se de vinho. "Apenas pensativa", ela respondeu, forçando um sorriso. "Sobre o quê?" Por um momento, Esmeralda considerou ser direta. Confrontá-lo ali mesmo, colocar as cartas na mesa e exigir respostas. Mas algo na maneira como ele estava olhando para ela, uma intensidade que não estava presente nos últimos meses, a fez hesitar. "Sobre nós", ela disse finalmente. "Sobre como as coisas mudaram desde o casamento." Heitor parou de comer, seu garfo suspenso no ar. "E como você sente que as coisas mudaram?" "Nos tornamos estranhos educados. No início, havia pelo menos curiosidade. Agora há apenas rotina." Ele a estudou por um longo momento. "Você prefere curiosidade?" "Eu prefiro honestidade. Pode ser perigosa", Heitor disse, colocando o garfo na mesa. "Às vezes, as pessoas não estão preparadas para a verdade que pedem." "Tente-me." Heitor se inclinou para trás na cadeira, seus olhos verdes a estudando com uma intensidade que a fez se sentir como se estivesse sendo dissecada. "Você quer saber por que eu a escolhi, não é? Por que, de todas as mulheres disponíveis, eu procurei uma família falida em um bairro esquecido?" Esmeralda assentiu, seu coração acelerando. "Porque você me lembrou de alguém que eu amei uma vez e que me traiu quando precisei dela." Sua voz era controlada, mas havia uma dor antiga por baixo. "Você tinha a mesma determinação, a mesma dignidade na adversidade. Eu queria ver se alguém como você poderia ser diferente." "Diferente como?" "Leal, honesta, capaz de escolher pessoas acima de circunstâncias." Ele pausou, mexendo com o vinho sem beber. "Mas então percebi que estava sendo injusto. Você não é ela e não deveria pagar pelos pecados de outra pessoa." Esmeralda sentiu lágrimas picar em seus olhos. A confissão de Heitor confirmava parcialmente o que Helena havia dito, mas também revelava uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto nele. "E agora? O que você sente agora?" Heitor ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava quase inaudível. "Agora eu me pergunto se cometi um erro terrível. Se destruí algo que poderia ter sido real por causa de fantasmas do passado." A conversa foi interrompida pela chegada inesperada de Valentina, que entrou na sala de jantar sem ser anunciada, como se fosse sua própria casa. "Desculpem interromper", ela disse, mas seu sorriso sugeria que ela não se sentia nem um pouco desculpada. "Heitor, precisamos conversar. Agora. Seja o que for, pode esperar." Heitor respondeu friamente. Não pode. Helena Carvalho esteve aqui hoje. Falou com sua esposa." Valentina olhou diretamente para Esmeralda. "Imagino que foi uma conversa interessante." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Heitor virou-se lentamente para Esmeralda, seus olhos se estreitando. "É verdade?" Esmeralda assentiu, incapaz de mentir sob aquele olhar penetrante. "E o que exatamente Helena disse a você?" "Que vocês foram noivos, que você destruiu a família dela quando ela falhou em algum tipo de teste que você criou." Esmeralda respirou fundo. "Que nosso casamento é sua vingança contra ela." Heitor se levantou tão abruptamente que a cadeira quase tombou. Sua face estava pálida, mas seus olhos queimavam com uma fúria que fez Esmeralda recuar instintivamente. "E você acreditou nela?" Ela tinha documentos, evidências. Evidências podem ser fabricadas, histórias podem ser distorcidas. Ele caminhou ao redor da mesa, aproximando-se dela. "Mas o que me interessa é que você nem sequer me deu a oportunidade de explicar antes de condená-lo." "Eu não te condenei. Estou perguntando." "Não, você não está perguntando. Você já decidiu que sou o vilão nesta história." Sua voz estava perigosamente baixa.
assim como Helena decidiu há 12 anos. Valentina, que havia observado toda a troca em silêncio, finalmente interveio. Talvez devêssemos todos nos acalmar e discutir isso racionalmente. Fique fora disso, Valentina. Heitor rosnou. Não posso fazer isso, irmão, porque há coisas que Esmeralda precisa saber. Coisas sobre Helena, sobre o que realmente aconteceu há 12 anos. Heitor se virou para sua irmã, algo perigoso brilhando em seus olhos. Não se atreva. Helena não contou toda a verdade. Valentina continuou, ignorando a advertência de Heitor. Ela não mencionou que estava tendo um caso com o sócio de nosso pai enquanto estava noiva de Heitor. Mencionou? Esmeralda sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Ou que ela e seu amante planejavam usar o casamento com Heitor para conseguir informações privilegiadas sobre os negócios da família? Que a ruína de seu pai foi resultado de suas próprias decisões imprudentes, influenciadas pelos conselhos amorosos de sua filha? Valentina, pare, Heitor disse, mas sua voz não tinha mais fúria, apenas exaustão. Não vou parar, porque essa mulher já destruiu você uma vez e não vou deixar que faça isso novamente através de sua esposa. Valentina se virou para Esmeralda. Você quer a verdade? Heitor descobriu o caso 3 dias antes do casamento. Encontrou cartas que Helena havia escrito para o amante, discutindo como usar a lua de mel para fotografar documentos importantes. Mas mesmo assim, ele ainda estava disposto a perdoá-la se ela confessasse. Esmeralda olhou para Heitor, que havia se afastado e estava olhando pela janela, as costas rígidas com tensão. É verdade? Ela perguntou suavemente. Heitor não se virou. Helena escolheu continuar mentindo mesmo quando confrontada com evidências. Ela escolheu seu amante e seus esquemas sobre nosso futuro juntos. A destruição de sua família foi consequência de suas próprias ações, não de vingança. Mas você a testou, Esmeralda insistiu. Você criou situações para ver como ela reagiria. Sim, ele admitiu. Depois que descobri sobre o caso, eu precisava saber se havia algo real entre nós ou se tudo havia sido uma farsa desde o início. Então eu deixei vazar informações sobre dificuldades financeiras imaginárias em meus negócios para ver se ela fugiria no primeiro sinal de problemas. E ela fugiu. Pior que isso, ela tentou acelerar os planos de espionagem, pensando que teria menos tempo para conseguir o que queria. Heitor finalmente se virou para encará-la. Então sim, eu a testei. E ela falhou espetacularmente. Esmeralda sentiu sua cabeça girando com todas as informações conflitantes. E eu também estou sendo testada? A pergunta pairou no ar por um longo momento. Heitor a olhou com uma expressão que ela não conseguiu interpretar. No início, ele disse finalmente, talvez estivesse, mas não mais. Por que eu deveria acreditar em você? Como sei que essa não é apenas outra versão da história, criada para me manipular? Foi Valentina quem respondeu. Por quê, querida? Se Heitor quisesse manipulá-la, ele nunca teria admitido que você o lembrava de Helena. Ele teria inventado uma história romântica sobre amor à primeira vista ou destino. A verdade é sempre mais feia e mais convincente que a fantasia. Esmeralda olhou entre os dois irmãos, tentando processar tudo o que havia descoberto. Helena havia mentido por omissão, pintando-se como vítima inocente. Mas Heitor também havia omitido detalhes cruciais sobre seu passado, permitindo que ela imaginasse o pior. Eu preciso de tempo para pensar, ela disse finalmente. Claro, Heitor assentiu. Mas Esmeralda, Helena vai voltar. Ela não desiste facilmente quando quer algo. E o que ela quer é me destruir, usando você como arma. Como assim? Ela sabe que você se tornou importante para mim, mais importante do que eu planejava. Sua admissão fez o coração de Esmeralda acelerar. Se ela conseguir convencê-la a me deixar, especialmente de uma forma pública e humilhante, será a vingança perfeita. Naquela noite, Esmeralda trancou-se em seu quarto com os documentos que Helena havia deixado, relendo-os à luz das revelações de Valentina. Muitas das evidências pareciam diferentes agora, e-mails que poderiam ser interpretados de múltiplas maneiras, coincidências que poderiam ser exatamente isso, coincidências. Mas o que mais a perturbava era a carta de amor que Heitor havia escrito para Helena.
Mesmo sabendo agora sobre a traição de Helena, as palavras na carta revelavam um homem capaz de uma paixão profunda e avassaladora. Um homem que havia sido brutalmente traído pela pessoa em quem mais confiava. Por volta das 2 da manhã, ela ouviu passos no corredor e uma batida suave em sua porta. Esmeralda, você está acordada? Era Heitor. Ela hesitou por um momento antes de abrir a porta. Ele estava de pijama, o cabelo despenteado, parecendo mais jovem e mais vulnerável do que ela já havia visto. Não consegui dormir, ele disse. Fiquei pensando em todas as coisas que deveria ter te contado desde o início. Como o quê? Como o fato de que você me assombra, que eu passo os dias pensando em coisas pequenas que você disse ou fez, que quando você sorri genuinamente, não aquele sorriso educado que usa em público, mas o real, parece que o sol nasceu. Esmeralda sentiu lágrimas picar em seus olhos. Heitor, eu sei que comecei isso pelas razões erradas. Eu sei que te usei como substituta para uma mulher que nunca existiu realmente. Mas em algum ponto ao longo do caminho, você parou de ser uma substituta e se tornou você, única, irreplaceable. Por que você nunca me disse isso antes? Porque eu tinha medo. Medo de que, se eu admitisse o quanto você significa para mim, você perceberia o poder que tem sobre mim e fugiria. Ou pior, que usaria esse poder contra mim, como Helena fez. Esmeralda estendeu a mão e tocou seu rosto, sentindo a tensão em sua mandíbula. Eu não sou Helena. Eu sei disso agora. Ele cobriu a mão dela com a sua. Mas sei também que te coloquei em uma posição impossível. Pedi que confiasse em mim sem te dar razões para fazê-lo. Esperei lealdade sem oferecê-la primeiro. E agora? Agora estou pedindo uma chance real. Não como parte de um contrato ou um acordo comercial, mas como um homem que se apaixonou por sua esposa e quer descobrir se ela pode sentir o mesmo. Esmeralda olhou nos olhos verdes dele, vendo pela primeira vez o homem por trás da máscara de controle. Um homem ferido, sim, mas também um homem capaz de amor real quando permitia que suas defesas baixassem. Eu já sinto, ela sussurrou. Eu me apaixonei por você semanas atrás e tem sido tortura fingir o contrário. O alívio que cruzou o rosto de Heitor foi quase físico. Ele a puxou para seus braços e desta vez, quando seus lábios se encontraram, não havia nada de casto ou protocolar no beijo. Era o beijo de um homem desesperadamente apaixonado por uma mulher que finalmente admitiu que o amava de volta. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. O que fazemos sobre Helena? Esmeralda perguntou. Enfrentamos isso juntos, Heitor respondeu. Como um casal de verdade. Como parceiros que confiam um no outro. E se ela tentar nos destruir? Heitor sorriu, e desta vez não havia frieza em sua expressão, apenas determinação e algo que parecia muito com esperança. Então ela descobrirá que duas pessoas que se amam de verdade são muito mais fortes que uma mulher movida por vingança e amargura. Naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, eles dormiram no mesmo quarto, não por obrigação ou aparências, mas por escolha. E quando Esmeralda acordou na manhã seguinte, nos braços de seu marido, ela soube que sua vida havia mudado para sempre. Mas ela também sabia que Helena não desistiria facilmente e que os verdadeiros desafios de seu casamento estavam apenas começando. A vingança de Helena veio de uma forma que nenhum deles antecipou. 2 semanas após a revelação da verdade sobre o passado, Esmeralda recebeu uma ligação urgente de Dona Rita enquanto estava no orfanato fazendo trabalho voluntário. Senhora, a senhora precisa voltar para casa imediatamente, a governanta disse, sua voz trêmula de nervosismo. Há jornalistas na porta e eles estão fazendo perguntas muito esquisitas sobre o senhor e sobre a senhora. Esmeralda correu para casa, seu coração disparando com uma ansiedade que se intensificou quando viu as vans de notícias estacionadas do lado de fora dos portões da mansão. Repórteres com câmeras e microfones se aglomeravam como abutres, gritando perguntas através das grades. Senhoras Amorim, é verdade que seu casamento foi um acordo financeiro?
Como se sente sobre as alegações de que seu marido destruiu famílias inteiras? Você sabia sobre o passado violento do Sr. Zamorim quando se casou com ele? Esmeralda conseguiu entrar sem fazer comentários, mas estava visivelmente abalada quando encontrou Heitor em seu escritório doméstico, ao telefone com seus advogados. Sua expressão era mais sombria do que ela já havia visto. Cancele todas as minhas reuniões desta semana, ele estava dizendo. E quero uma investigação completa sobre a fonte dessas informações. Sim, eu sei quem é responsável, mas preciso de provas. Quando desligou o telefone, ele se virou para Esmeralda com uma expressão que misturava fúria e preocupação. Helena vazou nossa história para a imprensa, mas ela distorceu os fatos de uma forma que me faz parecer um predador que se casa com mulheres vulneráveis e depois as destrói. O que ela disse exatamente? Esmeralda perguntou, embora não tivesse certeza de que queria saber. Heitor ligou à televisão, onde um programa de fofocas estava discutindo o escândalo Zamorim, com uma empolgação que fez o estômago de Esmeralda se revirar. A ex-noiva de Heitor Zamorim alega que ele tem um padrão de escolher mulheres em situações desesperadas, oferecendo salvação financeira em troca de casamento e depois usando seu controle econômico para destruí-las psicologicamente. Ela afirma que Esmeralda Dias, agora Zamorim, é apenas a vítima mais recente deste comportamento predatório. A apresentadora continuou relatando detalhes sobre como Heitor supostamente havia comprado Esmeralda de uma família falida, sobre como ele mantinha esposas anteriores em mansões isoladas até que elas desaparecessem misteriosamente, sobre um padrão de abuso emocional e financeiro que transformava sua riqueza em uma arma. Tudo era mentira ou distorção grotesca da verdade, mas era apresentado de uma forma que parecia plausível para quem não conhecia os fatos reais. Meu Deus, Esmeralda murmurou, afundando em uma cadeira. Ela está me pintando como uma vítima indefesa, e você como um monstro. Pior que isso, Heitor disse grimly. Ela está sugerindo que você precisa ser resgatada de mim, que qualquer pessoa decente deveria intervir para salvá-la de seu terrível destino. Como se invocada por suas palavras, Valentina apareceu na porta, sua expressão mais séria do que Esmeralda já havia visto. A situação é pior do que pensávamos, ela anunciou. Helena não está fazendo isso sozinha. Ela tem backing financeiro. Alguém está pagando para que essa história tenha máxima exposição. E ela registrou uma ordem de proteção contra você, Heitor, alegando que você a ameaçou. Isso é ridículo. Eu nem falei com ela em 12 anos. Ela diz que você enviou mensagens através de intermediários, que tem medo por sua segurança e pela segurança de Esmeralda. Valentina olhou para Esmeralda. Ela está pedindo que um juiz ordene que você seja removida desta casa para sua própria proteção. Esmeralda sentiu como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Ela pode fazer isso? Se conseguir convencer um juiz de que você está em perigo, sim. E com toda essa cobertura da mídia pintando Heitor como um abusador, ela tem uma chance real de conseguir. Heitor caminhou até a janela, observando os repórteres lá fora. Ela é inteligente, está usando o clima atual sobre violência doméstica e casamentos abusivos para transformar nossa história em uma causa célebre. Mesmo que provemos que está mentindo, o dano à nossa reputação será permanente. Então o que fazemos? Esmeralda perguntou. Foi Valentina quem respondeu. Nós contra-atacamos, mas não da maneira que Helena espera. Ela se sentou em frente a eles, sua expressão determinada. Helena está contando com o fato de que vocês vão se esconder, contratar advogados caros e tentar resolver isso nos bastidores. Ela quer que vocês se comportem como culpados, tentando encobrir crimes. E qual é a alternativa? Vocês contam sua própria história, publicamente, honestamente, toda ela. Heitor balançou a cabeça. Isso apenas dará mais combustível para a mídia. Não se vocês fizerem direito. Valentina se inclinou para a frente. Esmeralda, você vai dar uma entrevista. Sozinha. Vai contar sua versão da história. Por que aceitou se casar com Heitor? Como foi tratada? Como se sente agora? Vai deixar claro que foi sua escolha.
que você não é uma vítima e que está falando por vontade própria. Eu não sei se consigo fazer isso, Esmeralda disse, a ideia de enfrentar câmeras e repórteres a aterrorizando. Você consegue, Heitor disse suavemente, pegando sua mão. Você é a mulher mais forte que eu conheço, e a verdade está do nosso lado. Mas e se eles não acreditarem em mim? Então, pelo menos você terá dito a verdade. E as pessoas que importam, nossa família, nossos verdadeiros amigos, saberão a realidade. Esmeralda olhou para o marido que havia aprendido a amar, vendo a vulnerabilidade em seus olhos. Ele estava colocando sua reputação, seu negócio, sua vida inteira em suas mãos. Estava confiando nela completamente, da maneira que nunca havia confiado em Helena. Está bem, ela disse finalmente. Eu vou fazer isso. A entrevista foi marcada para 2 dias depois, com uma jornalista respeitada, conhecida por sua imparcialidade. Esmeralda passou esses 2 dias se preparando, revisando sua história, antecipando perguntas difíceis. Na manhã da entrevista, enquanto se arrumava, ela encontrou Heitor no closet, olhando para as roupas que ele havia mandado fazer para ela meses atrás. Lembra quando você chegou aqui pela primeira vez? Ele perguntou. Você olhou para todas essas roupas caras como se fossem fantasias para um papel que não queria representar. E não era isso que eram? No início, talvez, mas você as transformou em algo mais. Você trouxe elegância e graça para elas de uma forma que nenhum estilista poderia ter planejado. Ele se virou para encará-la. Você vai ser perfeita hoje. Não porque vai representar um papel, mas porque vai ser você mesma. A entrevista aconteceu na sala de estar da mansão, com Esmeralda sentada confortavelmente em sua poltrona favorita, a luz natural da tarde criando uma atmosfera calorosa e acolhedora. A jornalista Maria Santos era uma mulher de meia idade, com uma reputação de descobrir a verdade sem ser sensacionalista. Senhora Zamorim, ela começou. Há alegações muito sérias sendo feitas sobre seu casamento. Gostaria que me contasse, em suas próprias palavras, como tudo começou. Esmeralda respirou fundo e começou a contar sua história. Ela falou sobre a doença de sua mãe, as dívidas da família, o desespero que a levou a considerar a proposta de Heitor. Mas ela também falou sobre a dignidade com que foi tratada, sobre as escolhas que lhe foram dadas, sobre como nunca foi forçada a nada. Você se sente como uma vítima? Maria perguntou. Não, Esmeralda respondeu firmemente. Eu me sinto como uma mulher que fez escolhas difíceis em circunstâncias difíceis. Meu marido me ofereceu uma oportunidade e eu a aceitei. Isso me faz uma sobrevivente, não uma vítima. Mas seu casamento começou como uma transação comercial. Como isso evoluiu para amor? Esmeralda sorriu e pela primeira vez desde que a crise começou foi um sorriso genuíno. Amor não pode ser forçado ou comprado, mas pode crescer quando 2 pessoas se respeitam mutuamente e estão dispostas a serem vulneráveis uma com a outra. Heitor e eu descobrimos que tínhamos mais em comum do que imaginávamos. Ambos havíamos sido feridos no passado. Ambos tínhamos aprendido a se proteger com muros emocionais. Mas juntos aprendemos que é seguro baixar essas defesas. E quanto às alegações de sua ex-noiva sobre comportamento predatório? Helena Carvalho é uma mulher ferida que nunca superou o fim de seu relacionamento com meu marido. Ela está tentando reescrever a história para se pintar como vítima, ao invés de aceitar responsabilidade por suas próprias ações. Eu sinto pena dela, mas não vou permitir que ela destrua minha família com mentiras. A entrevista continuou por 1 hora, com Esmeralda respondendo cada pergunta com honestidade e dignidade. Ela admitiu que o casamento havia sido não convencional, mas deixou claro que havia sido sua escolha livre e informada. Ela falou sobre o amor que havia crescido entre ela e Heitor, sobre os planos que tinham para o futuro, sobre como se sentia empoderada, não oprimida, por sua nova vida. Quando terminou, ela se sentiu exausta, mas aliviada.
Havia dito a verdade, toda ela, e agora estava nas mãos do público decidir em quem acreditar. A reação foi imediata e largely positiva. Outras esposas de empresários saíram em defesa de Esmeralda, falando sobre como a conheciam como uma mulher inteligente e independente. Ex-funcionários de Heitor deram testemunhos sobre seu caráter. Até mesmo algumas das mulheres que haviam sido frias com ela em eventos sociais admitiram publicamente que haviam julgado mal a situação. Mais importante, a investigação sobre o backing financeiro de Helena revelou conexões com competidores de Heitor que haviam usado a situação para tentar prejudicar seus negócios. Quando essa informação se tornou pública, a credibilidade de Helena desabou. Uma semana depois da entrevista, Helena apareceu na mansão uma última vez. Esmeralda a recebeu sozinha na sala de visitas, com Heitor observando discretamente de longe. "Você arruinou tudo", Helena disse, sua máscara de vítima finalmente caindo para revelar a amargura corrosiva por baixo. "Eu disse a verdade", Esmeralda respondeu calmamente. "Algo que você deveria ter feito há 12 anos. Você não sabe o que perdeu. Heitor vai se cansar de você, como se cansou de mim. E quando isso acontecer, você descobrirá que tipo de homem ele realmente é. Eu já sei que tipo de homem ele é. Ele é um homem que comete erros, como todos nós. Mas também é um homem capaz de crescer, de perdoar, de amar. Isso é mais do que posso dizer sobre você." Helena olhou para ela com ódio puro. "Você pensa que ganhou, mas isso não acabou. Para mim, acabou", Esmeralda disse suavemente. "Você não tem mais poder sobre nossa vida. Nós tomamos esse poder de volta." Depois que Helena saiu, Heitor se juntou a Esmeralda na sala. "Como se sente?" ele perguntou. "Livre", ela respondeu. "Pela primeira vez desde que nos casamos, me sinto completamente livre." Heitor a puxou para seus braços, e eles ficaram assim por um longo tempo, saboreando a paz que finalmente encontraram. 6 meses depois, eles renovaram seus votos em uma cerimônia pequena, mas cheia de amor, com a presença de amigos verdadeiros e familiares que haviam apoiado durante a crise. Desta vez, quando o padre perguntou se ela aceitava Heitor como esposo, Esmeralda respondeu com lágrimas de alegria nos olhos e certeza absoluta em seu coração. O beijo que selou esta segunda união foi completamente diferente do primeiro, cheio de paixão, promessa e o tipo de amor que sobrevive a qualquer tempestade. Enquanto dançavam em sua primeira dança como casal real, Heitor murmurou em seu ouvido: "Obrigado por me salvar. Obrigada por me deixar salvar você", ela respondeu. E naquele momento, cercados por pessoas que os amavam e apoiavam, Esmeralda soube que havia se tornado exatamente o que Valentina havia previsto meses atrás. A mulher mais poderosa da região, não por causa da riqueza de seu marido ou das conexões sociais que havia adquirido, mas porque havia aprendido que o verdadeiro poder vem de conhecer seu próprio valor, de fazer suas próprias escolhas e de amar sem medo. Heitor havia começado como um empresário temido que pensava poder comprar companionship. Ela havia começado como uma mulher desesperada, disposta a vender sua liberdade por segurança financeira. Mas juntos, eles haviam se tornado algo que nenhum dos dois esperava. Parceiros verdadeiros, aliados na vida e 2 pessoas que haviam aprendido que o amor real não pode ser forçado, comprado ou falsificado. Ele só pode crescer na terra fértil da confiança mútua, respeito e a coragem de ser vulnerável com outra pessoa. E quando Esmeralda olhou para seu futuro, não mais como a esposa de papel de um homem poderoso, mas como uma mulher poderosa por direito próprio, ao lado do homem que amava, ela soube que havia encontrado algo muito mais valioso que segurança financeira. Havia encontrado seu lugar no mundo e seu lar no coração de alguém que a amava exatamente como ela era. Às vezes, o que parece ser nossa maior fraqueza, nossa necessidade de ajuda, nossa vulnerabilidade, nossa disposição de aceitar menos do que merecemos, pode se tornar nossa maior força quando aprendemos a transformar circunstâncias difíceis em oportunidades de crescimento. O verdadeiro poder não vem de nunca precisar de ninguém, mas de escolher conscientemente em quem confiar e como amar.